bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de PowerPoint. Bem, pessoal, na aula anterior nós falamos aí sobre alguns assuntos importantes como transições de slides, entendemos como a transição de slide funciona, o que é a transição de slide, e também falamos posteriormente sobre as animações dos slides, né? Entendemos que a transição de slide é a aplicação de um efeito em um slide como um todo, e já a animação é a aplicação de um efeito nos elementos que existem dentro do slide. Então, por isso, essa é a grande diferença entre um e outro. Os dois trabalham com efeitos, com recursos visuais, porém cada um de forma e maneira diferente, né? Então, é importante a gente entender essa diferença. Então, a gente falou sobre isso aí nas aulas anteriores. Falamos aí sobre a configuração dos nossos slides, tá? De como efetuar aí uma apresentação automática. Tendo aí mais um tempinho, a gente retorna aí rapidamente para falar um pouco sobre isso, pois é importante, mas já falamos isso em aula, tá? Em aula presencial, então é importante a gente frisar isso. E hoje falaremos, pessoal, sobre uns assuntos chaves aí de encerramento do próprio módulo, tá? A gente vai encerrando o nosso módulo de PowerPoint. Porém, antes de encerrarmos o módulo, teremos aí a aula de hoje falando sobre algumas ferramentas importantes, como é o caso da ferramenta Slide Mestre, tá? Deixa eu ampliar aqui novamente. Ela fica aqui no menu Exibição do PowerPoint, e aí nós vamos na opção Slide Mestre, tá? Clicando no Slide Mestre, ele vai exibir esse menu diferente aqui pra gente, tá? Um pouco diferente do que o qual a gente já conhece até então. E o que seria o Slide Mestre, Vitor? Para a gente entender aí como funciona essa ferramenta, tá? O que é essa ferramenta? O Slide Mestre, pessoal, é uma ferramenta mestra que a gente chama dentro do PowerPoint, tá? Esse termo mestre é muito utilizado na informática, em alguns softwares. E é uma ferramenta mestra que vai fazer efetivamente o seguinte: tudo que você fizer aqui nesse primeiro slide, tá? Nesse slide aqui, que está aqui embaixo, será aplicado a todos os demais, ok? Todos os demais receberão a mesma modificação, tá? Apenas retificando nesse aqui, ó, esse é o primeiro. Esse é o primeiro slide e os outros ficam vinculados a ele, tá? Então, por exemplo, se eu inserir aqui uma forma no meu slide, olha lá, quando eu solto, todos os outros receberão a mesma modificação, tá? Todo mundo recebeu um retângulo de cor azul do tamanho do slide. Então, o que isso faz? O que isso nos ajuda, tá? Ele vai facilitar o processo no seguinte: tudo que você precisar padronizar dentro da sua apresentação, você usa o Slide Mestre para fazer essa padronização. Ou seja, se eu quiser que todos os meus slides tenham, por exemplo, um fundo azul, como é o caso do que nós aplicamos aqui, o nosso exemplo, simplesmente a gente insere no Slide Mestre e faz esse fundo azul, e todos os outros receberão o mesmo fundo. Ou seja, se eu sair do Slide Mestre agora, todos os slides que eu for trabalhar no meu projeto estão exatamente dessa cor, tá? Então, digamos que eu queira, colocar um rodapé, tá? Um rodapé lá na minha apresentação. Vou fazer a mesma coisa, vou lá no meu primeiro slide mestre, né? No primeiro slide do slide mestre, vou criar esse rodapé e aí eu vou modificar a cor para termos um efeito diferente, só para a gente entender aqui como ele funciona, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode ser esse exemplo mesmo, tá? Então pronto. Observem que todos os outros slides, independente do seu modelo, tá? Nós já entendemos aí como funcionam os tipos de slides, né? Os modelos de slides que nós possuímos, as suas características, né? Existe mais de um tipo de slides, já vem pré-definidos, e todos eles receberão o mesmo design, ok? Então, o Slide Mestre ele serve para padronizar os slides de uma apresentação, ou seja, tudo que eu colocar em um determinado slide, todos os outros receberão este mesmo
padrão, ok? Então é para isso que serve a ferramenta Slide Mestre, tudo bem? Uma outra coisa interessante sobre o Slide Mestre é que você pode criar vários tipos de Slide Mestre, tá? Então, por exemplo, criei esse padrão de Slide Mestre, né? Com o fundo azul e rodapé mais clarinho, né? Mas digamos que eu queira um outro tipo de Slide Mestre com outra cor ou com outro design, enfim, ou qualquer outro tipo de informação que irá se repetir nos outros modelos de slides, tá? Então eu vou aqui no meu primeiro slide, que é o slide principal, tá? Ele fica vinculado a todos os outros são ligados nele, como vocês podem observar aqui no desenho. Com o botão direito do mouse sobre ele, ó, eu vou utilizar a opção inserir slide mestre e observa que ele vai criar um outro grupo de slides fixados a partir do slide número 2, tá vendo? Então esse é o slide mestre 2 e todos os outros slides ficam vinculados a esse slide mestre, ok? Lembrando também que a gente está na configuração mestre, então tudo que for alterado aqui também será alterado no principal, quando sairmos do modo slide mestre, tá? Se você quiser mudar a informação que aparece aqui dentro das caixinhas, tá? Também pode ser modificado, já que você está no menu mestre, então tudo que for modificado aqui será modificado efetivamente quando sairmos desse menu, tá? Então apenas para mostrar para vocês, ó, mais uma vez, eu vou fazer uma modificação aqui no slide. Eu posso até escolher um plano de fundo pronto, né? Nesse caso vamos escolher um plano de fundo pronto aqui, só para testar. Beleza, ó, mudei o primeiro, todos os outros receberam esse padrão, ok? Então está aqui o outro modelo de slide que eu quero que apareça lá quando eu for trabalhar a minha apresentação. Tem o modelo 2 e tem o modelo 1, né? Em cima. Ok? E vamos criar mais um outro modelo, que é o modelo padrão, ok? Então posso vir aqui em cima também, ó, inserir slide mestre. Pronto, ó, terceiro modelo de slide mestre. Ele sempre vem em branco. Vocês podem ver. Ele sempre vem em branco aqui, ó, para você poder fazer modificações, ok? Mas se eu mudar um dos slides, ele só vai mudar esse slide em si, tá? Então se eu quiser aqui, por exemplo, mudar o plano de fundo, ele não vai padronizar todos. Ele vai modificar somente esse slidezinho aqui, tá? Então vou mudar só um para vocês entenderem aqui. Ou melhor, vou colocar cada um de um jeito diferente, tá vendo? Conforme você vai mudando, ele vai ficando da cor que você deseja, mas não são todos que recebem essa modificação, apenas o slide selecionado, ok? Somente o slide selecionado mesmo. Vamos fazer as modificações para quando nós sairmos desse modo, vocês verem aí como que efetivamente ficou o nosso slide original, tá? Então esses aqui são os temas, né? Os temas que nós já temos lá tradicionalmente lá no nosso PowerPoint. Beleza, mudei esse último e mudei os primeiros, né? Mudei aqui, ó, os dois primeiros aqui estão vinculados ao principal e mudei o último, só para a gente entender aqui como funciona, ok? E aí, pessoal, esse é o modo de edição, o modo mestre, né, das configurações de como efetivamente os nossos slides aparecerão no nosso menu página inicial, tá? Então vamos ver como é que ele ficou efetivamente, clicando aqui, ó, em fechar modo de exibição de slide mestre. Observa, ó, que já teve uma mudança, aquele slide que era em branco aqui inicialmente, agora ele já veio com um layout novo que nós definimos, né? O layout de cor azul com a barra na parte de baixo, tá? Do jeito que a gente definiu lá como um dos padrões de slide mestre. E agora olha a diferença, ó. Vamos clicar em novo slide e olha o que aconteceu. Nós vamos ter algumas seções, né, com os slides que nós definimos. Primeiro, os slides que nós definimos inicialmente lá, né, os primeiros slides que nós modificamos de cor azul. Depois veio o 2, ó, aquele padrãozinho de número 2 que nós definimos.
bonitinho. Do jeito que a gente fez, tá vendo? E o 3 é esse modelinho aqui, ó. Que nós também fizemos a modificação lá, tá vendo? Fizemos as modificações e tudo apareceu pra gente exatamente do jeito que nós definimos no exemplo, né? Então, pra vocês verem como funciona aí o nosso padrão modificado de slide mestre. Tá tudo direitinho lá do jeito que a gente modificou, tá, gente? Perfeitamente, só para vocês entenderem aí como funciona a nossa ferramenta Slide Mestre. Beleza? Então vamos retornar lá em menu exibição, Slide Mestre. E aí eu vou fazer a remoção, tá, dos outros modelinhos para vocês verem. E vou deixar ele como padrão, tá? Então a gente vai simplesmente excluir, ó. Cliquei no primeiro, vou excluir. Cliquei no primeiro novamente, porque o segundo agora virou o primeiro. Vou excluir e cliquei no último. Eu não vou deixar eu excluir porque é o único que nós temos, né? Então tem que inserir um novo. Vou inserir um novo lá embaixo e vou excluir o de cima que está modificado, ok? Eu vou deixar ele padrão, tá? Deixar ele no modo tradicional aí, só pra gente entender mesmo aí os testes de como ele funciona, tá? Então deixa eu tirar a seção aqui, nova seção, e vamos deixar apenas os slides originais, tá? Vamos excluir os slides aqui, deixar apenas o primeiro slide. Ok, gente? Então, pessoal, esse é o assunto Slide Mestre, é uma ferramenta muito útil. Interessante que vocês saibam utilizá-lo para padronizar a sua sequência de slides que será utilizada em uma apresentação, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui as nossas ferramentas da aula de hoje, falaremos aí, pessoal, sobre os fechamentos de arquivo do programa PowerPoint, que são muito importantes que a gente saiba utilizar, tá? Vamos lá no menu Arquivo e falaremos aí sobre a ferramenta Salvar e Enviar, tá? O menu Salvar e Enviar vai disponibilizar para a gente várias opções de fechamento de arquivo, tá? Falaremos sobre as mais importantes, ok? Primeiro, nós podemos alterar o tipo de arquivo e fechar a apresentação em versões diferentes, por exemplo, tá? Como, por exemplo, uma apresentação tradicional, que é a que a gente utiliza mesmo, tá? No PowerPoint versão 2010 e posteriores, versões mais antigas, tá? A versão em formato Open Document, para que seja compatível com outros softwares. A apresentação do PowerPoint, é bem importante que a gente saiba a diferença, pois essa apresentação ela abre automaticamente direto nas sequências de slides, tá? Ele não vai possibilitar, por exemplo, a condição de você realizar edições, tá? Ele não vai permitir que você consiga fazer edições na apresentação, é uma apresentação fechada, ok? Então você não consegue fazer modificações a partir dela. Você pode salvar ele como modelo para poder utilizá-lo como base para outras apresentações, por exemplo, em apresentações de imagem, tá? Então os seus slides basicamente ficarão fechados como imagem, assim também como se você fechar em PNG ou JPEG, tá? Apresentações aqui, ó, fechadas em PDF/XPS. Esse tipo de fechamento, na verdade, de arquivo, ele tem como objetivo possibilitar aí com que você feche o arquivo de maneira a qual ele vai ficar preservado, tá? Todas
as informações que você inseriu na sua apresentação, elas ficarão preservadas, ou seja, as fontes que você utilizou serão as mesmas no momento da impressão ou na exibição de um outro computador, as imagens, tudo será fiel, o máximo fiel na sua apresentação em outros computadores ou em uma possível impressão desses slides, tá? O que isso não acontece caso você salve apenas em apresentação do PowerPoint no formato tradicional, tá? Pode acontecer que de repente você utilizar um outro computador e esse outro computador não conseguir reproduzir perfeitamente a sua apresentação do jeito que você realizou por N motivos. Um deles seja a ausência de uma fonte, outro deles seja aí a incompatibilidade do software, tá? Da versão que você utilizou com a versão que está instalada na máquina, entre outras possibilidades que podem acontecer. Então o PDF XPS, no caso, anula essas possibilidades, tá? Porém, ele é um arquivo fechado, tá? O arquivo PDF ou XPS são arquivos que também não podem ser realizadas modificações, tá? Ele não será exibido diretamente no software PowerPoint, tá? Ele não será editado neste programa, pois você criou um arquivo fechado dessa apresentação em formato PDF ou XPS, tá? É possível que você crie um vídeo também a partir dos seus slides, onde basicamente você vai definir aqui, ó, qual é o trabalho, né? Para qual é a finalidade do seu trabalho, se vai ser para monitores de computador e HD, se será para internet ou se será para dispositivos portáteis essa sua apresentação, tá? Se você não gravou aí o tempo da sua apresentação, você pode vir aqui efetuar a gravação. Então é só vir aqui em gravar tempos e narrações, como nós já vimos. Ou caso você não efetue o tempo de gravação, você pode aqui definir um tempo padrão para cada slide, tá? Para cada slide passar na tela, né, no monitor. Então, caso você não defina um tempo para cada um, ele pode definir aqui um tempo padrão, que seria, nesse caso, ó, de 5 segundos. Ou seja, ele vai contar os 5 segundos e vai passar para o próximo slide de forma automática, tá? Então, você também pode definir dessa forma. Caso você não tenha definido o tempo, você deseja criar um vídeo, fechar esse arquivo em formato de vídeo, por exemplo, tá? Então, se eu fechar em vídeo aqui só para vocês verem, ó, ele vai salvar no formato vídeo do Windows Media, tá? Então, formato compatível com o Media Player, uma extensão compatível com o Media Player, a qual ela poderá ser reproduzida em computadores que tenham o Media Player, que já vem como padrão do sistema Windows, tá? Então, você também pode utilizar esse recurso para a sua apresentação de slides, ok? Lembrando, pessoal, que sempre você deve ter um arquivo aberto dessa apresentação, ou seja, você precisa ter, deixa eu salvar como para vocês verem aqui, você precisa ter um arquivo nesse formato aqui, ó, tipo de apresentação do PowerPoint, que já é um formato do tipo PPTX, no caso da versão 2010 em diante, tá? Então, se você for salvar uma apresentação, é importante que você tenha um PPTX salvo, tá? Que é o arquivo editável dessa apresentação, para que você não tenha futuros problemas, tá? De repente precisar fazer uma edição da apresentação e você só tem um PDF dessa apresentação, você só tem o vídeo dessa apresentação, que são arquivos que não podem ser modificados, tá? Imagens, eles não podem ser modificados, eles não são editáveis, tá? Você precisa ter um PPTX, que é a apresentação do PowerPoint, para que você consiga fazer edições futuras. Toda apresentação, tá? Já vai anotando isso aí, que é importante. Toda apresentação que você fizer no PowerPoint deve ser salva em PPTX. Você precisa ter um PPTX salvo para edições futuras, caso você precise tirar uma informação ou colocar alguma informação na sua apresentação, porque se você não tiver um PPTX, infelizmente, você vai ter que refazer a apresentação toda, o que vai dar bastante trabalho e vai fazer com que você gaste tempo, né? Então é importante que você deixe salvo sempre um PPTX da sua apresentação, tá? Pacote para CD, pessoal. Vamos gerar um pacote para CD para a gente entender aqui, ó. O pacote para CD, gente, é um kit, basicamente um pequeno kit, que você pode gerar aí da sua apresentação, aonde automaticamente você já pode jogar isso em um CD,
ou em um pendrive, né? Você pode criar uma cópia dessa apresentação e já inserir diretamente na mídia que você vai utilizar para apresentar, tá, os seus slides. Então isso é muito útil, muito legal. E como a gente sabe, hoje em dia CD não é tão aplicável, a maioria das pessoas não utilizam, então a gente pode utilizar esse recurso aqui e interpretá-lo também como um pacote para um pendrive, né, para uma mídia removível, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como eu utilizaria, no caso, essa ferramenta para elaborar a minha apresentação, né, para mim preparar tudo para levar aí para o local onde a apresentação será realizada. Eu vou colocar aqui, ó, introdução de curso, digamos que seja aqui. No caso, ele não vai deixar a gente se estender. Então, vou colocar aqui, ó, introdução curso. Só como exemplo, aqui é o nome do arquivo, a gente não chegou a salvar, vai ficar como apresentação o mesmo. Então, como eu não vou fazer uma cópia para o CD, eu vou copiar para a pasta. E vou escolher aonde que eu vou salvar. Se fosse num pendrive, era só apontar para esse pendrive aqui, muito simples, muito fácil. Vou colocar um pendrive aqui só para vocês verem, ó. Seria simples, vou inserir ele agora, você vai ouvir o barulhinho. Opa, reconheceu. Na verdade não reconheceu, deu um pequeno erro. Deixa eu tentar novamente numa outra porta USB. Rapidinho. Vamos lá. Maravilha, reconheceu o pendrive. Eu apontaria para esse pendrive e salvaria, ao selecionar o disco, né? Pendrive. E ok, sim, pronto, está vinculando a apresentação, copiando todos os dados e maravilha, ó, já estou dentro da pastinha introdução curso. E o que ele fez aqui, ó, esse é o arquivo, tá, da apresentação, o meu PPTX, tá, minha apresentação do PowerPoint editável. Ou seja, lembrando que para a apresentação isso é importante. Eu preciso ter o PowerPoint instalado na máquina, tá, pessoal? Não adianta eu querer fazer a apresentação do PowerPoint, de um slide, se eu não sei se a máquina que eu vou utilizar tem PowerPoint ou não. Então, uma das primeiras coisas, das primeiras dicas que você deve fazer aí antes de fazer a apresentação é checar se esse aparelho que você vai utilizar tem o PowerPoint ou não. Se ele não tiver, ele não vai reconhecer esse arquivo, tá? Ele não vai conseguir abrir isso. Então, o que acontece? Mais uma vantagem de você utilizar esse recurso, essa ferramenta que nós vimos agora. O benefício é que você tem aqui um link nessa pastinha, ó, Presentation Package. Você vai ter um link aqui, ó, em HTML, esse arquivozinho aqui, ó, Presentation Package. Ele vai te dar um link, ó. Então você só precisa de internet para o seguinte, para baixar o Viewer. E o que seria o Viewer? O Viewer, pessoal, é uma ferramenta para visualização de slides no PowerPoint. Então, se por acaso a máquina que você está utilizando, que você vai utilizar para apresentar esses slides no PowerPoint, não tiverem o PowerPoint instalado na máquina, você baixa o Viewer, que nada mais é do que um visualizador do programa PowerPoint, o visualizador de slides do PowerPoint. Então, o objetivo dele é exibir arquivos do PowerPoint. Ele é um programinha bem menor, você consegue instalar rapidinho, é leve, e você vai conseguir fazer com que os slides sejam exibidos, tá? Então é uma ferramenta para visualização, e o Presentation Package te dá esse link já para você fazer o download. Então também é uma ferramenta muito útil caso uma emergência, né, e você não tenha como fazer a sua apresentação ou exibir os seus slides, tá bom? Então aí fica a dica aí, uma ferramenta muito útil, muito interessante aí, que a gente deve ter ciência, saber como funciona, tá bom? Então, pessoal, dentro das ferramentas salvar e enviar, seria isso, tá? Seriam esses recursos que eu precisaria mostrar para vocês, que são muito importantes. Lembrando que você pode imprimir os slides aqui na ferramenta imprimir, e sim, ele vai funcionar perfeitamente, tá? O PowerPoint vai permitir com que você consiga imprimir todos os slides em folhas, tá? Em papéis. Você apenas precisa configurar
a impressora, né, do seu computador, definir como é que a impressão vai acontecer, né, aqui no grupo slides, se é um slide por página, se é o slide mais as anotações, é o slide com estrutura de tópicos. Então você apenas vai fazer a organização de como que você quer imprimir os seus slides, tá? Se for página inteira é muito simples, já vem automaticamente, ou seja, todas as páginas serão impressas da seguinte forma. Cada slide é correspondente a uma folha, então muito fácil, muito simples, né? Porém nós temos outras opções avançadas as quais você pode também configurar, tá? Então não tem muito mistério aqui, ó. A gente pode deixar ele colorido, ou em escala de cinzas ou preta e branca, tá? E após isso a gente define quantas as cópias que a gente deseja imprimir e dá o comando imprimir. Muito simples e fácil, tá, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós vamos encerrando aí o nosso módulo de PowerPoint por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula, deste conteúdo. A gente se encontra na próxima aula, iniciando um novo módulo, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau e até lá.